Então, vamos lá, pessoal. Boa noite a todos. Vamos para mais uma aula de práticas pedagógicas e identidade docente. Eu estou um pouco atrapalhada aqui, mas eu vou me achar, porque, como eu disse, o Teams não está entrando pelo meu computador, mas eu consegui entrar pelo celular. Então, vou compartilhar a tela aqui com vocês. Caso vocês não estejam vendo, vocês falem comigo, porque eu não dá para saber. Tá certo? Só confirma para mim se o primeiro slide vocês estão vendo. Sim. Sim? Então, beleza. Então, já vou dar continuidade. Deixa eu ver como que passa aqui. De um slide para o outro. Nenhum recado não, professora? Oi? Não tem nenhum recado, não? Recado? Bom, o que eu queria conversar com vocês antes de propriamente iniciar esta aula é que muitos me mandaram os vídeos, né, da atividade da aula passada, mas muitos também não me mandaram. Então, assim, é uma atividade que pontua para avaliação oficial. Não entendo quem que não mandou, o que está acontecendo. Por gentileza, me procure, porque tem capítulos em aberto para gravar e eu vou explicar a proposta agora que vocês gravaram logo em seguida. Antes, vamos colocar aqui no nosso cronograma. Ô, professora. Oi. A Milena pediu para avisar você que ela não está conseguindo acessar a aula e que ela te mandou mensagem e você não viu. Tá. Deixa eu ver aqui. Acho que ela não consegue entrar pelo então. Eu não sei como que vocês conseguiram entrar. Porque, bom, apesar de que não tem nada a ver o meu link com o de vocês, mas deixa eu ver aqui. Vão olhando aí no cronograma, ó, hoje é dia 2 de junho, então mais uma aula de transmissão ao vivo. E na próxima, dia 9, a revisão dos conteúdos. Eu vou organizar os conteúdos que eu vou cobrar na prova oficial 2, tá bom? Então, é importante que vocês estejam presentes na revisão, porque é nesta data que eu vou revisar todos os conteúdos e vou organizar esses conteúdos para vocês estudarem para a prova, além de pontuar o envio dos vídeos também. Tem alguém nesta sala virtual que não me encaminhou o vídeo da tarefa da aula passada? Ô, Pro, eu enviei, só eu até queria que você confirmasse. Quem está falando comigo? Porque eu estou na tela do PowerPoint, daí eu não consigo ver. A Poliana? Deixa eu ver. Bom de fazer no celular é que eu fico com o computador livre aqui para poder falar com vocês. Deixa eu ver já. Olha, eu recebi sim. Você fez o capítulo 10, né? Isso. Tá aqui já, gravadinho. Ah, então beleza. Alguém dessa sala não gravou o vídeo, que foi a atividade solicitada na aula anterior? Vou considerar, então, que todos que estão aqui conseguiram me encaminhar o vídeo. Ô, professora, ficou legal o vídeo? Você gostou dos vídeos?
Muitos vídeos legais, assim, vocês falaram super bem, a maioria, assim, se saiu super bem. Alguns me mandaram em 2 partes, acho que ficou um pouquinho maior. Alguns alunos falaram 1 minuto, outros extrapolaram os 3 minutos. Mas, de uma forma geral, eu vou conseguir fazer o que eu estava planejando, tá? Então, feedback bem positivo. Fiquei bem contente. Vocês têm uma intimidade, né, com o celular, com fazer ligação de vídeo, mandar áudio, isso não é um problema para vocês. Então, acho que, assim, maioria, acho que todos que eu recebi, de alguma forma, falaram bem, abordaram bem o conteúdo, de fato leram os capítulos, então, tudo certo, tá bom? Então, pessoal, reforçando, né? Ele falou que se eu colocasse o dedo na tela aqui, ia aparecer um... Aí, aqui. Ah, que bonitinho. Gente, eu tô muito tecnológica. Então, hoje, dia 2 de junho, na próxima aula aqui, que eu não consigo descer com o meu dedo, dia 9 de junho, revisão, dia 16, prova. Isso se o presencial não voltar, né? Não, vamos aguardar, mas eu acredito que não. Mas tudo pode acontecer, então vamos que vamos. Então, hoje a gente termina aqui essas unidades, 3 e 4. E hoje eu vou dar o último conteúdo da unidade 3 e da unidade 4, e que esse conteúdo certamente cairá na nossa avaliação. Lembrando, então, aqui que a aula passada eu pedi para que a atividade do livro A Escola e o Professor Paulo Freire e a Paixão do Ensinar fosse realizada. Então, cada um de vocês escolheu um capítulo, né, para fazer uma gravação, um vídeo de 3 minutos, explicando sobre o capítulo que você escolheu. Eu quero ressaltar que o capítulo 4, algumas teses freirianas, ninguém fez do 4, tá? Então, se por um acaso alguém nesta sala não realizou esse trabalho, eu estou aceitando a gravação de um vídeo no WhatsApp mesmo, pode me mandar pelo WhatsApp mesmo, a gravação do seu entendimento relacionado ao capítulo 4, algumas teses freirianas. Ninguém gravou esse capítulo. Então, se alguém quiser gravar, me chama no WhatsApp e que eu recebo o seu vídeo, tá bom? E aí, gravando o vídeo, um vídeo de no máximo 3 minutos, me manda pelo WhatsApp, meu número está aparecendo aqui na tela. Se por um acaso ninguém gravar, daí eu mesmo faço a introdução e o capítulo 4, porque a ideia, pessoal, é fazer um livro falado. Então, esses vídeos, eles serão editados, eu vou fazer a apresentação do livro, e depois, em várias versões desse vídeo, realizada a organização dos capítulos de 1 a 10, e aí vocês explicando cada capítulo. Acho que vai ser bem legal, se eu conseguir entregar a tempo conforme eu estou vendo aqui, vocês vão ter um feedback bem legal dessa atividade. Alguma dúvida em relação a isso? Não. Então, vamos lá. Eu lembro que no primeiro dia de aula, nosso primeiro encontro, nossa primeira aula, eu fiz uma apresentação da disciplina, a forma com que nós íamos trabalhar, algumas regras, algumas considerações e a apresentação de um contexto geral sobre o que se tratava, né, as práticas pedagógicas e identidade docente. E nessa primeira aula eu indiquei a leitura de um livro, de Edgar Morin, A Cabeça Bem Feita, Repensar a Reforma e Reformar o Pensamento. Vocês lembram disso?
Vocês lembram? Oi. Travou, prof? Ligou o áudio, professora. Ai, desculpa, gente. Eu tô esperando vocês me responderem se vocês lembram desse livro que eu indiquei no primeiro dia de aula. Eu lembro, eu até comecei a ler, mas eu desisti. Eu lembro que acho que a Adriana que comentou comigo que estava lendo. Adriana, tá aqui? Oi, prof. Oi, Bárbara. Tudo bem? Tudo bem, e você? Você leu o livro que eu indiquei no primeiro dia de aula? Livro eu não leio. É difícil ler. Uma professora não lê? Como assim? É difícil ter tempo para isso. Tá, então Ai, ai, ai. vamos à notícia ruim e depois a notícia boa. Deixa eu compartilhar aqui com vocês de novo. Então, a notícia boa, a notícia ruim. Aqui. A notícia ruim é que esse livro cai na prova. A notícia boa é que eu vou dar aula sobre o capítulo que vai cair na prova. É uma fada madrinha, viu? Estou na profissão errada. Certo, pessoal? Esse livro, ele está disponível lá na primeira unidade, porque ele foi disponibilizado em PDF para vocês, não precisava nem comprar o livro, tá? Então, o capítulo que eu vou cobrar na prova é o capítulo A Cabeça Bem Feita, que é o título desse capítulo, inclusive é o mesmo título do livro. Ninguém chegou a dar uma folhada, uma lida por cima, além da Andressa? Impressionante, hein, gente? A licenciatura, ela precisa se apropriar desses títulos, dessas obras, e tomar conhecimento, pelo menos do que se trata de uma forma geral, porque esses conhecimentos, eles são muito importantes para a prática docente, inclusive para a construção da identidade docente, tá? Então, A Cabeça Bem Feita é o capítulo 2 do livro de Edgar Morin, e eu vou contextualizá-lo hoje na nossa aula, e ele é um dos conteúdos que cai na nossa prova. Se vocês tivessem lido, acho que seria assim bem mais fácil da gente contextualizar sobre esse assunto, mas eu vou tentar então esmiuçar esse capítulo para nós encerrarmos a aula de hoje com chave de ouro e nos encontrarmos na próxima aula para fazer a revisão de todos os conteúdos que serão cobrados na prova oficial 2, tá bom? Então, vamos lá. Edgar Morin diz que não se ensina os homens a serem homens honestos. A gente ensina tudo mais. Subentende-se que a partir do momento que o homem tem uma base educacional pautada em princípios morais, cívicos,
inserido em seu ambiente, né? Você não necessita ensinar necessariamente um homem a ser honesto, porque isso já vem, é construído ao longo de seu desenvolvimento, ao longo do seu crescimento. Como que mexe aqui? É difícil hoje, gente. Mas vou pegar a mãe desse celular aqui. Ô, professora. Oi? Aonde que tá o link do livro? Tá lá nas primeiras unidades. Vou até confirmar aqui, esse livro tem que estar lá. Mas eu posso também, ao final da aula, mandar por mensagens para vocês, apesar que não vai, porque o arquivo é grande. Tem que ser pelo AVA mesmo. Tá lá na unidade 1. Vamos ver se eu encontro aqui e já falo para vocês. Ah, não, eu postei o livro Pedagogia da Autonomia. Esse acho que não está aqui, não. Mas eu envio para vocês aqui, logo em seguida, logo após a aula, tá bom? E dá para encontrar ele na internet também por PDF. A Cabeça Bem Feita, de Edgar Morin. Anotem aí, tirem foto, aí vocês baixam pela internet, caso vocês não recebam por mensagem. Beleza? Então, ele cita que a primeira finalidade do ensino, ela foi formulada, né, por Montaigne, e que mais vale uma cabeça bem feita do que uma cabeça bem cheia. Então, o que é uma cabeça bem cheia? Bem cheia e uma cabeça bem feita. Uma cabeça bem feita, pessoal, é uma cabeça onde o saber bem cheia, é uma cabeça onde o saber está acumulado, está empilhado, não dispõe de um princípio de seleção e organização que lhe dê sentido. Então, você empilha todos os conhecimentos que você recebe, por exemplo, aqui na universidade. Vocês recebem diferentes instruções, diferentes referências, são diferentes professores com diferentes formações, e vai se empilhando essa quantidade, se acumulando esses conhecimentos, e a cabeça fica bem cheia, a ponto de explodir, né? Quantos de nós já não nos pegamos com a cabeça bem cheia? E a cabeça bem feita é aquela cabeça que, em vez de fazer esse acúmulo de saber, essa cabeça tem uma aptidão para colocar e tratar os problemas, tem uma aptidão de princípio organizador que permite linkar diferentes conhecimentos e, o mais importante, dar sentido a esses conhecimentos. Então, pessoal, eu não poderia não poderia encerrar, né, essa disciplina, essa área de conhecimento, sem que vocês tomassem conhecimento dessa obra tão bem escrita por Edgar Morin. Porque geralmente o que acontece no processo de formação é que os alunos, no caso, neste momento vocês, saiam com a cabeça bem cheia de uma formação ou de uma aula. Só um pouquinho. Desculpa. É bem comum. Por quê?
a maioria dos alunos, não dá para generalizar também, não consegue linkar o que aprende na minha disciplina com o que aprende com outro professor. E vice-versa. Esse link, esse relacionamento de áreas de conhecimento, eles precisam acontecer, porque tudo que vocês estão aprendendo na faculdade estão formando vocês em uma profissão. E o conhecimento, ele não pode mais ser visto como algo isolado, como algo separado, destacado das demais. As disciplinas, elas precisam, o saber, ele precisa se comunicar com os demais saberes. O que nós aprendemos nessa disciplina precisa conversar com as outras áreas de conhecimento. Então, se vocês ainda não estão conseguindo fazer esse link, eu indico muito mesmo que vocês façam a leitura desse livro por completo, porque ele te ensina a organizar esses pensamentos e a enxergar as coisas de forma com que elas sejam linkadas, organizadas e que em que algum momento, de alguma forma, isso passa a lhe fazer sentido. Uma expressão que você desconhecia, um conceito que você antes não conhecia, um termo, ora, não utilizado, você começa, quando você lê, quando você consome as obras literárias pautadas na pedagogia ou na educação física, nas diferentes áreas, a cabeça começa a ficar bem feita, porque os links de aprendizado começam a acontecer e o aprendizado começa, então, passa a vigorar, então, de acordo com os itens, os saberes acumulados anteriormente. Tá? Esses saberes acumulados, empilhados, eles precisam ser, de certa forma, organizados, linkados e, mais do que isso, eles precisam fazer sentido para você, na sua prática docente. Porque hoje vocês estão nesta sala como alunos, amanhã vocês poderão estar em uma sala como professores. E um professor, ele precisa ter a cabeça bem feita, saber conversar sobre diversos assuntos, estar atualizados das mais diversas áreas de conhecimento e, o mais importante, linkar todos esses saberes e levar sentido desses conhecimentos para os seus alunos. Então, neste capítulo é abordado em relação à aptidão geral. A aptidão geral, ela está relacionada com a aptidão da mente, com a aptidão intelectual. E Edgar Morin cita que o espírito humano é um GPS. É como se fosse um cérebro programado e configurado para resolver problemas, para pensar problemas e resolvê-los. Tá? Por isso que ele referencia o espírito humano como um GPS, neste sentido, de gerar e resolver problemas. E esse desenvolvimento dessa aptidão intelectual da mente, essa aptidão geral que é necessária alcançar, ela permite que haja um desenvolvimento de competências, sejam elas particulares, da sua vida, da sua vivência, da sua história, ou seja ela especializada em alguma área de conhecimento que você escolheu para atuar. E ele cita que essa aptidão geral, quanto mais desenvolvida, maior é a sua capacidade de tratar problemas. Pessoal, olha a importância de você desenvolver a aptidão geral da sua mente. Então, nós precisamos refletir sobre isso e desenvolver essa capacidade, porque muito se fala de aptidão física, de aptidão, de vocação, mas quando nós elevamos esse termo para o desenvolvimento das aptidões gerais da mente, é necessário treino, e isso vem com o exercício da leitura, o exercício da atualização, em que é fundamental para a formação de um professor. E isso vai permitir que você trace a sua identidade docente. Como é que você vai ser professor?
Que tipo de professor você vai ser? Quais são as metodologias que você vai adotar? Como que você vai abordar determinado assunto? Então, essa aptidão geral, ela linka todos esses instrumentos que você precisa utilizar numa sala de aula com os seus alunos. Essa utilização da inteligência de uma forma geral, ela é muito ativa e muito presente na infância e na adolescência, porque é lá que a curiosidade está aflorada, ela sai pelos poros, mas infelizmente esse aspecto, essa qualidade de curiosidade, ela tem sido aniquilada pela instrução. Enquanto que, muito pelo contrário, nós precisamos estimulá-la de alguma forma, despertar a curiosidade, caso ela esteja adormecida. Por que os nossos jovens de hoje não têm curiosidade? Porque eles acham que o conhecimento e a informação está na palma da mão. Mas não é na palma da mão que ela tem que estar. Ela tem que estar lá na aptidão geral, no espírito humano, na mente, no seu intelecto. Aliás, nem na mão ela não está. Ela está em um instrumento, né? As informações estão num instrumento que você manipula com a mão, no caso o celular. E isso, de certa forma, lógico que tem os pontos positivos, né? A revolução tecnológica, todos os bens e todos os benefícios que nos traz, mas, de certa forma, ela aniquilou a curiosidade dos nossos jovens e dessa geração na qual nós estamos lidando hoje. Então, vocês que serão futuros professores e que em breve estarão em uma sala de aula com os seus alunos, sejam eles pequenos, sejam eles jovens, adultos, idosos, vocês precisam criar estratégias para estimular e despertar essa curiosidade. Trata-se também, pessoal, de encorajar, né? A gente precisa arrumar meios de comunicação de forma que encorajem, que instigue essa aptidão da curiosidade. E a aptidão-curiosidade, ela está relacionada com perguntas, com frases interrogativas. E a gente precisa lembrar que não são as respostas que movem o mundo. O que move o mundo, pessoal? Pode abrir os microfones aí e falar comigo. O que move o mundo? Ai, credo, parece que eu tô sozinha. Fala comigo, gente. Eu acho que é tudo que move, né? Qualquer coisinha. É? Eu acho que é tudo que move o mundo, tipo... Ai, como que eu posso falar? Tipo, eu não sei como explicar. O que move a ciência? São as perguntas, não são, professor? Opa, quem falou? Gabriela. Isso, Gabi. Não são as respostas que movem o mundo, são as perguntas. Então, a gente precisa encorajá-los, as pessoas, os nossos alunos, o nosso entorno, a criar essa aptidão interrogativa. Quantas vezes eu saio de uma sala virtual ou de uma sala presencial, dando um espaço para as perguntas e elas não acontecem? Em que momento nós aprendemos a nos calar diante de tantas dúvidas? Em que momento nós aprendemos a nos afastar daquilo que nós desconhecemos? Porque se nós não desenvolvermos essa aptidão interrogativa em nós, como que nós vamos desenvolver nos nossos alunos? Essa aptidão interrogativa, ela é necessária para que o indivíduo, a pessoa, o ser,
ela possa tratar os seus problemas de acordo com a sua condição e de acordo com a época onde ela está inserida, o século onde ela está inserida, o contexto onde ela está vivendo. Entendem? Então, eu quero encorajá-los, inclusive, neste momento, a começar a perguntar, a duvidar, a questionar, inclusive daquelas coisas que vocês acham que têm certeza. Agora, a gente não consegue inserir esse processo de instigação da aptidão interrogativa por um software ou por um programa. Esse encorajamento, essa busca, esse incentivo, ele só pode ser impulsionado por um fervor educacional, tá? Ele precisa ser educado a sair do comodismo, a sair da zona de conforto, porque aonde que há o crescimento? É dentro ou fora da zona de conforto? Certamente é fora. Então, comecem a treinar isso dentro da universidade, dentro da faculdade, perguntando, questionando, duvidando, mas não apenas fazendo perguntas ao léu, no ar, soltas. Busquem vocês as respostas. Não se contentem com as respostas dadas pelos professores, porque os professores, eles estão inseridos em diferentes contextos. A minha formação não é a mesma formação do professor de outra área. Nós não vivemos no mesmo ambiente, nós não fomos criados da mesma forma, e a minha visão pode ser muito diferente da de outros professores. E aí você vai ter a visão de quem? Minha ou de outro professor? Eu espero que a de ninguém. Eu espero que vocês tenham a visão de vocês próprios. E essa visão, ela é construída. E ela é construída por meio da busca da verdade, a busca do conhecimento. Certo? Então, quando vocês têm a oportunidade de ler um livro, de acessar um material que, de repente, nem foi referenciado no material de vocês, isso eu não vou ler porque não precisa. A professora não indicou. Por que será que eu não indiquei? Cadê a curiosidade? Por que será que eu pedi para vocês lerem uma obra de Paulo Freire? Porque eu gostaria muito e muito de criticar, mas eu não posso criticar uma obra com um ambiente que não se deparou verdadeiramente com essa obra, que não leu, que não esmiuçou. Porque uma outra coisa também que nós precisamos aprender, pessoal, é que o Paulo Freire, ele introduz muito esse conceito de consciência crítica. Só que muito antes de nós desenvolvermos essa consciência crítica, que está criticando nem sabe por quê, e está se passando por inteligente só porque está questionando, mas não sabe em que se baseia esse questionamento, nós precisamos lembrar que Montemay Adler, que é um escritor, ele ensina que antes de criticar, que criticar, na verdade, é o terceiro passo, não é o primeiro. Antes de criticar, nós precisamos analisar a estrutura da coisa, seja de um livro, seja de uma situação. Vamos colocar no exemplo um livro. Você vai criticar um livro, você precisa analisá-lo antes. Analisar a sua estrutura, de que forma que ele foi organizado, para que você tenha uma visão panorâmica. Por que eu sempre leio o sumário antes de ler o livro? Porque eu quero saber do que se trata. E se um capítulo me chamar mais atenção que o outro, certamente eu vou começar por ele. E tudo bem. O segundo passo é a interpretação do conteúdo, por exemplo, de um livro. Então, não basta ler, não basta acumular, não basta encher a sua cabeça. Esse conteúdo precisa ser interpretado. E as interpretações, elas diferem. Porque a Andressa, ela está num ambiente muito diferente do ambiente do Beto. Pode ser que o Vitor tenha muito mais problemas para resolver do que a Gabriele ou a Gabriela.
E esse mundo em que nós vivemos, esse contexto em que nós estamos inseridos, nos permite fazer diferentes interpretações. E essas diferentes interpretações e diferentes visões de mundo, que te permite analisar, que te permite entender, que te permite esmiuçar um conhecimento, é que vai te dar a interpretação desse conteúdo. E a partir do momento que você faz essa interpretação, que você se depara com a interpretação de um conteúdo, é aí que você vai criando a sua identidade. Você vai aprendendo a defender seus argumentos, a questionar um argumento que não está de acordo com o seu. E somente após essas duas etapas é que vem a crítica. Porque daí você já tem o conhecimento. Porque você já comparou, você já analisou, você já navegou em diferentes pontos, diferentes referências e tomou o seu partido, o seu posicionamento. E o professor, ele precisa se posicionar, ele precisa ter uma visão de mundo que lhe permite questionar as próprias afirmações, as próprias certezas. Tá? Então, a gente não pode vender a ilusão de que só porque uma pessoa está questionando ou perguntando, ela é inteligente. É necessário saber o porquê você está perguntando. Por que essa dúvida nasceu? Veio da curiosidade? Veio da busca da verdade? Veio porque já está confrontando com os conhecimentos que você adquiriu anteriormente? Ou simplesmente é uma pergunta solta no ar apenas para confrontar um professor, para confrontar um aluno, para confrontar um familiar? Isso é muito sério. Então, o professor, ele precisa facilitar e encorajar o seu aluno a adquirir essa aptidão interrogativa. Uma tarefa muito árdua, muito difícil. Eu vivo trazendo perguntas, trazendo questionamentos, reflexões, para que vocês pensem, e um ou outro, de vez em quando, nasce uma pergunta. Né? Não é uma tarefa fácil. Até mesmo porque, em algum momento, nós aprendemos a nos calar. As redes sociais nos deram uma voz silenciosa. Hoje as pessoas não gostam ao menos de receber uma ligação, porque para fazer uma ligação você precisa falar. E quem é que gosta de falar? Quando fala, pelo amor de Deus, não me liga, me manda mensagem, porque daí eu não preciso falar. Olha como nos calaram e a gente não percebeu. E não bastassem nos calar e nos silenciar, agora é necessário usar máscara. Sabe por quê? Lógico que tem uma questão de saúde envolvida, uma pandemia mundial, uma coisa seríssima acontecendo. Mas a máscara também nos cala, nos deixa distante um dos outros e nos cala. Porque quanto menos você falar, mais chance você tem de não se contaminar. Então, gente, não é só a respeito da saúde. Tem uma questão política muito séria envolvida atrás do contexto atual que nós estamos vivendo, mas esse não é o tema, vou para o próximo slide. Então, o desenvolvimento dessa inteligência, pessoal, ela tem que estar ligado à dúvida, tá? A dúvida, Edgar Morin coloca a dúvida como um fermento da atividade crítica, que permite repensar esse pensamento, inclusive aqueles que você acha que são fundamentados e estão muito bem balizados no seu comportamento, no seu pensamento. Até porque, pessoal, a reforma do pensamento, ela está ligada diretamente à reforma da educação e ela deve decorrer do ars cogitandi. Essa expressão é uma expressão latina e ela se refere à sua maneira de ser, de proceder, às suas qualidades, às suas habilidades, tá? Que são adquiridas pelo estudo ou pela prática, seja conhecimento técnico, seja seu talento, seja arte, sua habilidade. Então, é a partir daí que você precisa repensar o seu pensamento. Não adianta apenas você se deparar com tantos conhecimentos, com tantas referências,
com tantos autores e tomar tudo como verdade. Busquem mais, duvidem, vão atrás de coisas que contestem a sua verdade, para que vocês cresçam em conhecimento e, inclusive, para que vocês ganhem um repertório de referências e conteúdos. Quando a gente faz um bom uso da inteligência e dessa aptidão interrogativa ou dessa aptidão geral do intelecto, a gente consegue relacionar diferentes áreas de conhecimento, diferentes culturas, como, por exemplo, a cultura da humanidade e a cultura científica, porque de forma alguma elas podem ser vistas separadas. Não dá para falar de saúde sem falar de economia. Não dá para falar de economia sem saúde. Olha o contexto que nós estamos vivendo hoje. Não estou falando que uma é mais importante que a outra. Nós sabemos que as vidas, elas são fundamentais. E sem elas, a economia não existe. Mas é necessário saber debater de uma forma adulta, madura, essas questões e relacionar essas diferentes áreas. Edgar Morin coloca como exemplo a cultura das humanidades e a cultura científica, mas você pode pensar em qualquer assunto. Sabe que esses dias, a semana retrasada, eu não sei quem assistiu, acho que vocês estavam em aula, mas eu fiz uma live com o professor Luiz, que é coordenador do curso de Educação Física. Alguém assistiu? Eu, professora. Hã? Eu assisti, professor, você lembra, né? Lembro. Então, o que aconteceu nessa live? O professor Luiz, ele é da fisioterapia, e ele ministra uma disciplina de cinesiologia, que estuda os movimentos, as articulações, a anatomia, a fisiologia desses movimentos, né? A organização corporal. E a minha disciplina no dia da live era cultura corporal e cidadania. Aí o professor Luiz perguntou, Val, como que a gente vai linkar esses dois conhecimentos? Olha aí. Como que a gente vai linkar cinesiologia com cultura corporal? O nosso primeiro pensamento que vem à mente é qual? Ai, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Como que a gente vai fazer essa live? Aí é que vem a aptidão intelectual, a inteligência geral a serviço da educação. Tem tudo a ver cinesiologia com cultura corporal. Porque cultura corporal, ela se relaciona com as práticas corporais. A dança, os jogos, as lutas, os esportes, a ginástica. E a partir do momento que eu tenho movimento, eu tenho cinesiologia. E a partir do momento que eu conheço melhor as minhas articulações e a organização do meu corpo, eu me relaciono comigo muito melhor. E se eu me relaciono melhor comigo mesmo, com certeza eu vou me relacionar melhor com os demais. Olha que link. Mas isso precisa ser natural. E a gente vive fazendo um exercício para tentar linkar um assunto no outro. Porque os assuntos, em algum momento da nossa história, eles foram divididos, separados, isolados, para virarem o quê? Para virarem objeto de estudo de certas e de específicas áreas de conhecimento. Às vezes é necessário mesmo você tirar o objeto do conhecimento do contexto para você estudá-lo. Mas é necessário estudá-lo separado, mas também estudá-lo em seu contexto natural. E esse exercício, ele precisa ser amadurecido, e ele só vem com o treino. Começa a relacionar o que eu falo com o que você ouve no Jornal Nacional. Começa a relacionar o que você ouve em uma propaganda com o conhecimento que você adquiriu numa aula anterior. Faça esse exercício. E vários insights vão começar a ocorrer. É muito gostoso quando esses insights começam a iluminar o nosso intelecto. A gente muda o comportamento, a gente tem diferentes visões de mundo, a gente consegue resolver diferentes problemas,
A gente começa a enxergar lógica onde antes não tinha. E será que isso acontece na escola? Será que isso acontece lá na educação básica, na base? Já pensou se nós treinássemos os nossos alunos desde cedo a fazer esse link intelectual de diferentes áreas de conhecimento, das diferentes disciplinas que eles têm na escola? Relacionar o conhecimento da matemática com o do português, porque sem interpretação de texto você não consegue resolver um problema. Relacionar os conhecimentos da geografia com a economia, porque as diferentes regiões dos países, elas são divididas muitas vezes em classes mais ou menos desfavorecidas. Então, se a gente instigar desde a educação básica a aptidão geral da inteligência do intelecto, nós teremos adultos já com essa aptidão. Nós não precisamos desenvolver essa aptidão enquanto adultos, porque ela já vem da base. Olha o trabalho que vocês vão ter aí pela frente. Bom, então a gente precisa, né, valorizar essas questões, a gente precisa dialogar com as diferentes áreas de conhecimento, seja qual ela for. Seja qual seja o professor, seja qual seja a fonte. Tentem, a partir de hoje, se já não fazem isso, a começar a praticar essa aptidão interrogativa, essa aptidão de análise, de entendimento, de esmiuçar um conteúdo na qual vocês vão ser futuros aí professores, especialistas, mestres, quem sabe doutores, pós-doutores, enfim, né? Uma área que trata muito desse desenvolvimento de espírito problematizador, de questionar, de buscar o conhecimento, de saber com que se relaciona a existência das coisas, a busca da verdade, o relacionamento com os valores morais e estéticos, a mente e a linguagem, tem tudo a ver com a filosofia. Por que será que a filosofia começou a fazer parte da educação básica e logo em seguida ela foi tirada do currículo? Vocês já pararam para pensar nisso? Será que é interessante para o governo formar cidadãos questionadores? Formar cidadãos que questionem as suas práticas, os seus salários, os seus ganhos, suas intervenções, seu modo de gastar o dinheiro público. Será que isso é interessante? Então, a filosofia, ela traz essa força de interrogação, de reflexão, e ela é dirigida pelos grandes problemas. E os grandes problemas, eles surgem a partir do momento que as perguntas começam a ser colocadas na mesa. Coloquem as perguntas na mesa. Abram a boca para falar, para defender o seu ponto de vista, mas só façam isso. Não façam isso sem antes estudar, sem antes buscar os próprios conhecimentos. Ele cita aqui que o professor de filosofia, na condução do seu ensino, deveria estender seu poder de reflexão aos conhecimentos científicos, mas também à literatura e à poesia, alimentando-se ao mesmo tempo de ciência e de literatura. A poesia está lá no português, lá na disciplina de português. Mas se eu conseguir interpretá-la, entender o sentimento do autor que escreveu, em que contexto aquela organização de frases ritmadas, organizadas em estrofes, em refrões. A partir do momento que eu tenho esse entendimento e que eu faço essa interpretação, eu levo a interpretação para qualquer outra área de conhecimento. Então, a filosofia é uma área muito importante para que essa organização de conhecimentos aconteça nos futuros professores, vocês. Essa organização de conhecimentos, ela vai trazer a você a aptidão de organizar aquilo que você já tem como conhecimento. Ela vai evitar que você acumule conhecimentos desnecessários, você vai aprender a filtrar, você vai aprender a organizar,
e a separar os conhecimentos que lhe convém, os conhecimentos que você tem interesse, os conhecimentos que você toma como verdade. E a partir disso, ele permite que você faça uma reconstrução, porque você vai ter uma visão de mundo fora da caixinha em que você está inserido, ou não. E isso vai acontecer a partir de sinais, de símbolos, diferentes signos, sobre a forma de representações de ideias, de teorias, de discursos. Você só vai conseguir organizar conhecimentos se você tem embasado os seus princípios e as suas regras. Até onde você quer levar esse conhecimento? O que você quer esclarecer na sua formação quando busca tal conhecimento? Esses princípios e regras, eles são individuais, eles são próprios. Cada um tem a sua identidade docente. Cada um tem os seus princípios e regras. E ele comporta, essa organização de conhecimentos, comporta operações de ligação e de separação. O que ele quer dizer com isso? Então, eu posso pegar um objeto de conhecimento e separá-lo do atual contexto ou dos demais, e, ao mesmo tempo, ligá-lo novamente. Então, eu posso pegar a disciplina de identidade docente e estudar só ela. Posso, mas eu também posso linká-la com as demais áreas de conhecimento. E esse comportamento de operações, de linkar ou não, de ligar e separar, é um exercício que deve ser realizado desde ontem, desde sempre, desde a educação da base. Tá? E esse processo circular, e quando eu falo processo circular, é para você imaginar um círculo mesmo, onde você separa, linka, o conhecimento passeando, né, em volta desse círculo, passando da separação ao link, do link à separação. E para além disso, o que nós conversamos antes, o que precisa acontecer antes da crítica, a análise, a síntese, o entendimento, a visão panorâmica. A gente tem uma sociedade, a gente vive... Oi. Professora, o John mandou Oi. avisar que ele tá no trabalho, não vai ver. O John mandou avisar que hoje ele não vai ver essa aula, prof, que tá no trabalho, fazendo hora extra. Tá bom. Tá? Tá bom, obrigada. Nós vivemos numa sociedade, pessoal, em que o ensino, ele privilegia não o link, mas a separação. E a separação em detrimento da ligação. O que significa isso, detrimento? Que eu privilegio a separação tendo o link e a ligação como algo ruim. Não é uma simples escolha, é uma escolha em detrimento. É análise em detrimento da síntese, enquanto que as duas coisas, mesmo sendo opostas, deveriam andar juntas. Então, na nossa sociedade, na nossa educação, essas questões, elas são subdesenvolvidas, elas precisam ainda crescer muito. A questão do link e da síntese, da separação e da ligação, da análise e da síntese. Esse modo de conhecimento atual que nós vivemos hoje, ele desune os objetos de conhecimento. E a gente precisa encontrar o que os une, que foi o exercício que eu fiz quando eu fui convidada para fazer a live, por exemplo, com o coordenador do curso. Né? Professora Valquíria, eu tenho esse assunto e você tem esse. O que a gente faz? Como o nosso modo de conhecimento desune os objetos entre si, precisamos conceber o que os une. Como a sociedade isola, nosso sistema de educação isola os objetos do contexto natural e do conjunto do qual fazem parte, é uma necessidade cognitiva inserir um conhecimento particular em seu contexto e situá-lo em seu conjunto. É treinamento, pessoal.
A psicologia cognitiva, que é uma outra área, ela determina que o conhecimento progride muito pouco quando o conhecimento começa a ser sofisticado. Começa a formalizá-lo, abstraí-lo dos conhecimentos particulares. E depois, para integrar esse conhecimento de novo para o contexto global, ele vai acontecer? Muito difícil. Se eu for dar aula de prática pedagógica e identidade docente e não der exemplos do que acontece numa sala de aula, porque eu sempre falo do meu filho, eu sempre falo das minhas experiências enquanto professora da ginástica, enquanto professora da educação básica, enquanto professora de instituição particular, se eu não trazer exemplos, vocês não conseguem, muitos, né, não conseguem retratar as informações que eu estou passando para a prática. É a abstração do conhecimento. E é necessário concretizá-lo para entender exatamente daquilo que está se tratando. E esse desenvolvimento dessa aptidão, ele também serve para globalizar os saberes, ou seja, entendê-lo que eles estão interligados e para que eles tornem-se um imperativo da educação. Edgar Morin defende que essa aptidão precisa ser imperativa. O que é um imperativo? É o que dá ordem, é o que norteia, é o que, entre aspas, manda. Se nós tivermos a globalização dos saberes como imperativo da educação, eu acho que isso vai levar um século ainda, muito mais talvez, nós teremos uma sociedade muito diferente do que nós temos hoje. Diferentes áreas culturais, sociais, econômicas, políticas, elas precisam conversar. Tá? Hoje a gente vê, por exemplo, uma política organizada em ministérios. Ministério da Educação, Ministério da Saúde, Ministério da Agronomia, Ministério da Justiça. Estão separados por uma questão organizacional muito necessária, mas elas não estão isoladas. Elas não podem ser isoladas. O Ministério da Educação precisa conversar com o Ministério da Economia. O Ministério da Economia precisa conversar com o Ministério da Saúde, porque elas estão linkadas. Esse pensamento, pessoal, de unir, de globalizar, de fazer links e de separar, é defendido pelo Edgar Morin nesse capítulo 2, tá? E ele também indica que essa organização de pensamento, ela não fique limitada, por exemplo, a um slide, a um quadro negro, a um cartaz, a um outdoor, ou uma propaganda política, ou algo contextualizado na mídia. É necessário você linkar esses pensamentos, tudo que vocês estão ingerindo com as demais áreas, para enxergar coisas que podem ser que provavelmente ainda estão no escuro. Essa psicologia cognitiva, ela procura relações e interretroações em cada fenômeno, ou partes. Então, a gente tem lá a necessidade de reconhecer a unidade dentro do diverso e o diverso dentro da unidade. Então, eu preciso entender, por exemplo, a prática pedagógica, identidade docente, dentro da área da educação física, dentro da área da pedagogia. E eu também preciso entender que a área da educação física e que a área da pedagogia inclui o conhecimento da identidade docente. Então, eu preciso ter esses dois lados, entender um sem o outro e os dois juntos. Reconhecer a unidade humana em meio às diversidades individuais e culturais. As diversidades individuais e culturais em meio à unidade humana são exemplos, como eu dei da prática pedagógica agora.
Então, vamos desmitificar nessas fronteiras entre as disciplinas, entre as áreas de conhecimento e transformar o que gera essas fronteiras. O que faz com que os conhecimentos ficam divididos? Os princípios organizadores do conhecimento. Quais são os princípios organizadores do conhecimento dentro de uma escola? A Base Nacional Comum Curricular, o referencial do Paraná ou de qualquer outro estado, as diretrizes, as leis de diretrizes e bases. Não estou falando que elas não são válidas. Elas precisam e muito ser respeitadas e consideradas. Mas é necessário nós irmos além e quebrar essas fronteiras para que um conhecimento, imagine um conhecimento imagine 10 caixinhas, e que esses conhecimentos diferentes da arte, da educação física, da pedagogia, da geografia, da biologia, cada conhecimento desse está dentro de uma caixinha. Tem hora que precisa mesmo colocar na caixinha para facilitar o entendimento. Mas não pode ser só isso. Você precisa promover situações em que, em algum momento, tudo que está dentro da caixa vai vir para a mesma mesa. E essas pequenas áreas precisam conversar entre elas. Essa necessidade de links entre uma área e outra, ela é formulada para introduzir em nosso ensino essa conscientização globalizada, a começar pela base, pela educação básica. Mas nós sabemos que isso ainda está longe, né, de ser verdade, mas nunca é tarde. A gente precisa fomentar essa ideia, esse processo de formação em diferentes faixas etárias, porque é possível aprender desde que você esteja disposto. Lembrando que a aprendizagem é um processo ativo, não é só nós venha ao nosso reino, só recebo, recebo, recebo. Não, eu não posso me contentar só com o que eu recebo. Eu preciso ir à busca daquilo que me deixa em dúvida, aquilo que eu não concordo, aquilo que eu tenho uma diferente visão de mundo e confrontar a sua própria visão. Esse novo espírito científico, então, presente agora no século XX, né? Ele contribui para formar uma cabeça bem feita, defendida por Edgar Morin, pois gera grandes desdobramentos que levam a ligar, contextualizar e globalizar os saberes, até então fragmentados e compartimentados, e permite articular as disciplinas umas às outras de modo mais fecundo, de um modo mais sólido, tá? De um modo mais real. Vocês já tinham ouvido falar sobre esse link de informações e de disciplinas? Edgar Morin, ele cita aqui um subtítulo, né, dentro desse capítulo 2, os atrasos. Ele diz que, infelizmente, a revolução das recomposições multidisciplinares está longe de ser generalizada, que eu tinha comentado anteriormente, né, em muitos setores. Isso sequer teve início, notadamente no que concerne ao ser humano, vítima da grande disjunção natureza-cultura, animalidade, humanidade, sempre desmembrado entre sua natureza de ser vivo, estudado pela biologia, e sua natureza física e social, estudada pelas ciências humanas. Isso precisa ser superado. Eu passei as concepções de corpo para vocês? Nós tivemos essa aula? As diferentes concepções de corpo em diferentes épocas da história? Passei para vocês, né? Ou não? Passei.
E o Edgar Morin coloca, né, então, como imperativo que essa maestria de linkar e separar conhecimentos precisam acontecer, que essas recomposições elas sofrem enormes atrasos, justamente onde ainda reina, né, essa redução e compartimentação das diferentes áreas de conhecimento. Cita algumas áreas como a cosmologia, ciências da terra, ecologia, pré-história e nova história. Inclusive, ele contextualiza cada uma dessas no livro. É muito interessante, se vocês puderem buscar esse conhecimento, será ótimo. E ele traz essas áreas de conhecimento e nos ensina a articular umas às outras, dizendo que elas não estão, elas podem estar isoladas, mas também é possível linká-las umas às outras. E que com esse novo espírito científico, pode-se pensar também que uma verdadeira reforma do pensamento está a caminho. Ou seja, se eu tenho reforma de conhecimento, eu tenho reforma da educação, mesmo que de um modo muito desigual. Ali, afinal de contas, a desigualdade, ela sempre vai existir. É nessa mentalidade que se deve investir no propósito de favorecer a inteligência geral, que nós contextualizamos no começo da aula, e a aptidão para problematizar a realização da união dos conhecimentos. Ele coloca também que uma educação para uma cabeça bem feita, que acabe com essa disjunção entre as duas culturas, daria capacidade para se responder aos formidáveis desafios da globalidade e da complexidade na vida cotidiana, social, política, nacional e mundial. É imperiosamente necessário, portanto, restaurar a finalidade da cabeça bem feita, nas condições e com os imperativos próprios da nossa época. O que está gritando dentro da nossa educação? Por que nós estamos com os piores índices? Nós somos o país, nós somos o continente que mais investe na educação. E somos os países que temos os piores índices. Alguma coisa está errada. A sua cabeça é bem feita para refletir sobre isso e linkar essa atual situação com os setores políticos, com a economia, com a instituição que você escolheu para se formar? A finalidade da nossa escola é ensinar a repensar o pensamento, a dessaber o sabido e a duvidar de sua própria dúvida. Esta é a única maneira de começar a acreditar em alguma coisa. É um trabalho árduo com os nossos pequenos, hein? Vocês estão preparados? Acabou, gente. Deixa eu voltar aqui. Cadê vocês? Acabou? Acabou, gente. Falei demais. Ah, que pena. Ai, que falciane. Dúvidas? Vamos ver se eu consigo encorajar esse pessoal a fazer pergunta, questionar. Cadê minha turma linda, maravilhosa? Professora, fala o número aí pra mim jogar no bicho. Eita! Alguém falou alguma coisa aí, eu não ouvi direito. Sou eu, Milena. Vai ter atividade lá nas mensagens do AVA? Hoje não tem atividade. Vou dar uma folguinha para vocês. Obrigada. Tá? Fala o número aí, professora, pra mim jogar no bicho. Na próxima aula, nós vamos contextualizar toda a revisão e o conteúdo da prova. Então, eu também fechei as atividades do AVA, só falta os vídeos para organizar. Quem não fez o vídeo e quiser fazer do capítulo que está faltando, que é das teses freirianas, vai ser ótimo, me chama pelo WhatsApp. Quem já fez, aguarde o resultado final, tomara que dê certo. Em relação ao tema de hoje, algum complemento, alguma pergunta? Cadê meus alunos que gostam de falar?
Cadê o Vitor? Cadê a Andressa, Milena, Larissa, Igor? Eu não tenho nenhuma pergunta, não, professor. Não? Não. Já tinha se deparado com esse tipo de conhecimento antes, em outra disciplina? Eu acho que não. Tá, alguém mais? O que eu faço para encorajar vocês a fazerem perguntas, hein? Aí eu fico pensando, nossa, eles entenderam tudo, ou nossa, eles não entenderam nada. Eu fico no ar, assim, tipo, e agora? Ariane, fala de novo, que o seu áudio acho que tá ruim. Com saudade, professora. Ah, eu também, nem me fale. Esses dias eu tava arrumando minhas gavetas aqui, ó. Tem umas gavetas aqui, né? Repara não, viu, gente, que eu tô com calça de pijama, mas a blusa é bonitinha. Eu tava arrumando minhas gavetas aqui, daí eu me deparei com isso aqui, né? Eu até postei no stories do Instagram. Ó, ó que saudade. Saudade de um apagador. Comprei uma caneta de cada cor para eu usar no quadro branco. Olha isso aqui. Adoro. Vai secar tudo. Nossa, o meu filho falou assim, mãe, compra um quadro branco e põe aí para você dar. Verdade, atrás, né? Acho que eu vou fazer isso, viu, gente? Daí eu dou aula aqui, ó, falando para vocês o quadro. Ah, meu Deus, olha. Tem que se segurar, viu, para não ficar deprimida. Te falar, viu? No mais, pessoal, tudo certo? Já enjoaram de mim? Não querem nem conversar comigo? Mandaram o chat? Deixa eu ver. Não. Ai, que quietinhos. Gente, bota a boca no trombone. Falem mais, questionem mais. Sem medo. Queria um palpite pra jogar no bicho hoje, professora. Ah, vai dar, vai que você ganha. Daí você vai ter que dividir comigo.